Bom dia, Samir. Seja bem-vindo ao De Primeira. O que você sabe sobre o futuro de Luxemburgo no Corinthians em 2024? Bom dia, Razan, PVC, amigo ligado no De Primeira. O Vanderlei Luxemburgo, Razan, ele não fica no Corinthians na temporada 2024. Isso porque o meu despertador tocou aqui, Razan, não sei porquê, velho. Só um segundo aqui para eu... Fica à vontade, vai lá para arrumar. Me perdoa. Quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Fica tranquilo. Não, na verdade, parou agora. Espero só não tocar de novo. Parou. É o despertador da notícia importante, ele está tocando por isso. Isso. O Razão, recapitulando, né, ao amigo ligado no De Primeira, aliás, deixa o likezão aí no De Primeira, porque merece muito. O técnico Vanderlei Luxemburgo não permanece, né, no Corinthians na temporada 2024. É aquela cravada, viu, o Razan? É uma coisa que já está certa, porque o Corinthians passa por eleições no final do ano e os candidatos a presidente do Corinthians, tanto o André Negão como também o Augusto Melo, né, o André Negão da situação, André Oliveira, André Negão, e o Augusto Melo, eles não têm os planos do Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada. O treinador fica, né, vai se mantendo no cargo nesse ano, né, apesar aí de ter sido ameaçado no cargo, inclusive no derby contra o Palmeiras, estava ameaçadíssimo, né, de perder o cargo. E é claro que não dá para a gente cravar em 2023 se ele fica até o final, porque vai depender muito dos próximos resultados. Mas em 2024 é certeza que ele não fica. É bom lembrar que o Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Pode ser um título inédito, né? O Corinthians enfrenta o Fortaleza na semifinal. Pode conquistar um título inédito, que é o da Sul-Americana, mas mesmo que conquiste, o Vanderlei não fica como treinador, porque realmente está descartado aí pela situação, né, com o André Negão e pela oposição com o Augusto Melo. A situação tem como nome principal Mano Menezes. Eles entendem que é o treinador certo para comandar o Corinthians no próximo ano, mas eu apurei que eles também consideram uma contratação difícil, porque alegam que o Mano tem alguns problemas pessoais. Eu não consegui apurar quais são esses problemas, mas eles seguem focados aí em Mano Menezes. O Tite sempre vai ser um nome, né, que vai ser especulado no Corinthians, não tem como, mas o nome de Mano Menezes é o nome que mais agrada a situação. Já a oposição faz um mistério um pouco maior. Eu apurei que o Mano Menezes agrada, mas não deve ser contratado, até pela ótima relação que ele possui com o grupo da situação. E alguns nomes gringos também agradam a oposição, né? O Vojvoda e alguns outros nomes também que são mantidos em sigilos, mas não há nenhum nome definido pela oposição, diferente da situação que já tem o Mano Menezes como alvo, inclusive já até conversas. Mas o Luxemburgo, independente do que aconteça em 2023, Razan, não será técnico do Corinthians em 2024. Mesmo se for campeão da Sul-Americana, então? Mesmo se for campeão. PVC Não, é só um adendo sobre a situação do Mano. O Mano, a única restrição que ele tem feito, embora se dissesse na época do convite do Santos que ele poderia ser o técnico de um time do Oriente Médio, o que o Mano não pretende é assumir um remendo de trabalho. Se for para começar trabalho, ele começa. Então, o que nas inteirinhas significa começar num novo clube em janeiro do ano que vem. Se vai ser no Corinthians ou não, vai depender também do que vai acontecer em outros clubes, como, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Mano é bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O Cruzeiro foi um lugar que a torcida vai ter ali lembranças ruins do início da gigantesca crise administrativa do Cruzeiro, quando o Mano ainda era o técnico. Então, o caminho do rebaixamento, o Mano era o técnico, mas era muito pela crise administrativa do clube, pela crise institucional do clube, muito mais do que por qualquer responsabilidade que o Mano tivesse. O Mano já estava 3 anos no Cruzeiro. É possível o Cruzeiro ir atrás do Mano também, embora não seja provável. O mais provável é o Corinthians procurar o Mano, principalmente se o André Oliveira for o presidente. Claro que tem influência, então, da eleição do Corinthians nessa apuração do Samir que ele está trazendo agora na coluna, que você está vendo.
Luxemburgo não fica no Corinthians em 2024. Ele está explicando exatamente aqui os motivos. Samir, o Lucha, nas últimas aparições públicas dele, falava sobre não sentir pressão nenhuma e até que conversava todos os dias com o Duílio, que não, essa conversa sobre ele sair é de fora, não existe pelo menos dentro. Mas os agentes que vão tomar essas decisões possivelmente não vai fazer parte o Duílio Monteiro Alves dessa decisão para 2024. É por isso que você já crava a não permanência dele, por causa também da eleição? Isso, está cravado, porque é bom a gente entender que essa diretoria do presidente Duílio Monteiro Alves, né, que encerra o seu mandato no final do ano, ela não fala a mesma língua, claro, da oposição Augusto Melo, mas não fala a mesma língua da situação. Então, o André Negão e o Duílio Monteiro Alves não pensam igual, têm planos diferentes. Acho muito difícil o Duílio participar da gestão do André Negão. E por isso a chance é zero. E vou te falar uma coisa, viu, Razão? Eu nem escrevi isso na minha coluna, mas até porque é uma opinião também que está cercada de apurações. Eu acho que até se o Duílio, né, permanecesse no Corinthians no ano que vem, o Luxemburgo não ficaria. É bom lembrar que o Luxemburgo não era o nome, o principal nome do Duílio na ocasião para substituir o Fernando Lázaro. Não agradava muito o Duílio. O Duílio foi convencido pelo Paulo Garcia, né, que é um conselheiro, né, que tem uma influência muito grande no Corinthians, e convenceu o Duílio a contratar o Vanderlei Luxemburgo, porque o Corinthians tentava buscar um técnico na época, o time lutando para não cair, né, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e eles entenderam que decide logo, não dá mais tempo não, senão nós vamos cair desse jeito. E aí o Duílio acaba contratando o Vanderlei. Mas não é um nome que agrada muito também a atual diretoria, não. E o Luxemburgo pode ter falado isso em entrevista coletiva, mas ele está bastante preocupado, sim, com a pressão lá dentro do Corinthians. Existe essa crise ainda com o Maziotti. Eu acho que essa crise não vai ser resolvida até o final do ano. Vai continuar, eles vão levar do jeito que dá. São dois profissionais que vão tentar fazer o melhor para o Corinthians sempre, mas amigos, esquece. Há uma crise realmente interna e há uma pressão, sim. Acho que o Vanderlei vai trabalhar com essa pressão. Por exemplo, se for eliminado numa semifinal de Sul-Americana, a chance de cair é muito grande, o Razão, mas aí é o sim, né? O Corinthians também pode ser campeão da Sul-Americana. PVC a complementar mais uma vez. A questão do Duílio, esse é um ponto que muitas vezes gera confusão na vida política do Corinthians, né? O Duílio não é renovação e transparência. O Duílio não é do núcleo duro do que foi a gestão para eleger o Andrés em 2007, depois o Gobi em 2011, Roberto de Andrade. O Duílio é de um grupo à parte que se junta à renovação e transparência. Por isso também houve tanta dificuldade de relacionamento. E isso é uma parte do cardápio do Corinthians de hoje, da crise política. Eu vou voltar para a questão. O Vanderlei Luxemburgo só é técnico do Corinthians pela crise que estava montada com a passagem do Cuca, pela escolha do Fernando Lázaro, que neste momento não deu certo. Eu faço questão de dizer isso porque o Lázaro pode voltar a ser um técnico em outro momento, em outro clube também. Pelo que aconteceu na passagem do Cuca, e o Corinthians, que tinha deixado o Dorival Júnior acertar com o São Paulo, ficou sem opção de mercado. O Mano Menezes foi convidado e não quis sair do Internacional. Então, foi uma linha, só tem tu, vai tu mesmo. Agora, o que eu tento separar, eu tenho dito aqui, repito, não sou advogado de técnico nenhum, o único ponto é a compreensão de que a crise do Corinthians de hoje, de desempenho e resultado, não é uma crise causada pelo Vanderlei Luxemburgo. Ela vem antes disso. Até o jogo das 6 bolas na trave com o Estudiantes, se a gente voltar um ano no tempo, no bom trabalho que o Vitor Pereira fez no Corinthians, você pode não gostar dele porque ele foi embora, da maneira como foi, mas ele fez um bom trabalho no Corinthians. Mas o Corinthians do ano passado foi um time que se classificou nas oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, com o Benedetto perdendo pênalti e perdendo gol vazio. Então
Então, só não teve as bolas na trave, porque o sufoco que o Corinthians passou com o Boca Juniors também foi gigante. Ah, mas o Corinthians no ano passado estava todo desfalcado. Sim, o Corinthians desse ano perdeu o seu melhor zagueiro, o seu principal atacante e mais o Adson que complementava o elenco, né, do time que vinha jogando. Também tinha desfalques de outra natureza, mas também tinha. Então, essa suposta vergonha da classificação do Corinthians contra os Estudiantes, ela vem há tempo. Ela não é de hoje. E a gente está vendo aqui no chat algumas opiniões sobre esses nomes que já estão sendo falados. O Lucas Ibiapino, claro, já está rezando pelo Tite. A Sandra também falando sobre o Tite. O Bruno Portela está criticando se for eventualmente o nome do Mano ali na frente. E mais opiniões a respeito desse tema que o Samir traz, então, informação em primeira mão da saída do Luxemburgo do Corinthians em 2024, também principalmente pela mudança. Tem algum nome preferido na situação e na oposição de lado a lado, ou isso ainda é muito cedo para falar, Samir? Situação preferida é o Mano Menezes, mas assim, o Tite, se o Tite decidir voltar a treinar o Corinthians, é claro que ele sempre vai ser aí um nome especulado e bastante forte para assumir o clube. Mas o Mano Menezes já há conversas na situação. Na oposição, eu já ouvi também que eles gostam do Mano, mas eu acredito que o Mano não vai entrar na pauta para ser contratado pela ótima relação que ele tem, né, com a situação, tanto com o André Negão, como também com o Andrés. Enfim, acho bem difícil. O Vojvoda é um nome que agrada e alguns outros gringos também. Saiu na imprensa que o técnico do Anselmi, né, o técnico do Del Valle, saiu lá no Martin Equador. Anselmi, o Martin Anselmi, saiu no Equador que o Augusto gosta desse nome também. Não sei como chegou essa informação lá. Então, ele tá doido para trabalhar no Brasil. Doido para trabalhar no Brasil. Eu acredito que o técnico... uma vez, inclusive. Uma vez ele deu essa entrevista. Então, eu acredito muito que o técnico da oposição vai ser um gringo, deve ser um estrangeiro. E o da situação é Mano Menezes. Sempre com o Tite aí também, né, na pauta, mas é o Mano o nome preferido. Agora é a gente aguardar. A oposição não definiu um nome ainda, né? Então é bom a gente esperar, enfim. Mas uma coisa é certa, independente do nome, né, do técnico do Corinthians em 2024, seja a situação ou oposição, aí isso já está bem confirmado mesmo em apuração, né? Que o Lucha não será o escolhido de nenhum dos dois, o Razan. E concordo com o PVC quando ele fala da vergonha. Essa vergonha tem que ser dividida com a diretoria do Corinthians. Ontem, por exemplo, eu trouxe uma informação, o Razan, dos laterais, né, que o Vanderlei pediu para a diretoria corintiana e a diretoria, enfim, não quis contratar, por entender que o setor está bem servido com o Fábio Santos e com o Matheus Bidu. E o Vanderlei não está satisfeito com os dois. O Bidu outro dia fez um pênalti contra o Goiás, que fez o Luxemburgo ter que colocar o Renato Augusto em campo, gerou toda aquela polêmica, porque o Corinthians saiu perdendo o jogo. E o Fábio Santos, a gente sabe, né, que pela idade, ele não encurta os espaços, os adversários jogam sempre nas costas do Fábio Santos. Ele pediu o Alan Rodrigues, que é lateral paraguaio que está no Rosário Central. Houve uma negociação, o Corinthians desistiu. E depois ele também pediu o Dalbert, porque viu como uma opção de mercado, jogador que foi acertou com o Internacional de Porto Alegre. E oferecido ao Corinthians, já havia sido avisado que ele estava disposto a fechar com o Corinthians com um contrato de produtividade, né? Que parece que ele fechou assim lá em Porto Alegre também, não tenho certeza. Mas no Corinthians foi oferecido um contrato de produtividade. Isso daí são coisas que o Vanderlei não vai falar, porque o Vanderlei ele não tem o apoio da diretoria, então vocês podem reparar que o Vanderlei nunca cobrou reforços em coletiva, porque ele sabe que a situação dele no Corinthians não é boa, ele não pode cobrar nada, porque se ele for a público e cobrar, um motivo a mais para demiti-lo. Mas ele cobra internamente, e os reforços não chegam, e ele entende realmente que o Corinthians precisa de reforço. O Corinthians não tem lateral, né? Você vai assistir os jogos do Corinthians, esquece que eles não vão passar do meio campo. Informações do Samir Carvalho, então, mais uma vez, estão publicadas na coluna dele aqui no All Sport sobre essa não permanência do Lucha para 2024, muito também em função da eleição do Corinthians
situação e oposição, informação do Samir de que não colocam o Lucha na sua pauta para 2024. Samir, informação importante, muito obrigado pela participação com a gente aqui no De Primeira, mesmo em data FIFA o Corinthians não para. É verdade, não para nunca, tá? Renato Augusto, uma informação importante, ele não havia treinado na quarta-feira, tá, Razão? Isso preocupou bastante, porque o Renato Augusto jogou a partida contra o Estudiantes meio que, né, não estando 100%, não joga o derby, né, por conta aí de dores musculares, e o Corinthians pega 2 dias de folga, segunda e terça, aí na quarta, você imagina que o Vanderlei vai ter o Renato Augusto para trabalhar, né, porque a data FIFA é para isso, né, é para trabalhar, só que o Vanderlei já não tem o Matias Rojas na seleção paraguaia, já não tem o Bruno Mendes na seleção uruguaia, já não tem o Gabriel Moscardo na seleção olímpica e já não conta com o Renato Augusto. Aí na quinta-feira ele apareceu no campo, no gramado. Então o Vanderlei está tendo dificuldades também, né, na data FIFA, viu, o Razão, para montar esse time do Corinthians que volta a campo, né? Na próxima quinta-feira contra o Fortaleza, não, claro, né, pela Sul-Americana, mas sim, vai ser aquela prévia, né, Razão, pelo Campeonato Brasileiro. Prévia antes da semifinal dos 2 times pela Sul-Americana, jogão que a gente vai curtir nas próximas semanas. Feriado não para o trabalho, né, Samir? Não tem jeito. Obrigado, amigo. Não para, né? Sem querer usar aí a torcida do Corinthians, já que estamos falando do Corinthians, né? Um forte abraço, Razan, PVC, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Obrigado ao Samir Carvalho. Informação importante, repito, você pode ver na coluna do Samir com mais detalhes, tudo sobre essa não permanência do Lucha para 2024. É o que crava o nosso colunista.